Bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos envolver nesta manhã através dos obreiros espirituais desta casa e que estes mesmos obreiros possam auxiliar-me. Que estes mesmos obreiros possam auxiliar-me no desenvolvimento da nossa fala desta manhã. Existe algo que frequentemente nós buscamos. Podemos dizer que a nossa vida se pauta neste objetivo, que é a busca da felicidade. Todos nós ansiamos profundamente em sermos felizes. Mas é importante que nós reconheçamos, particularmente aqueles que cultivam os conhecimentos espíritas, que reconheçam que nós vivemos num mundo de provas e expiações, que somos espíritos em caminhada evolucional e que a felicidade que nós ambicionamos ainda é uma felicidade relativa. Muitos dos oradores que ocupam a tribuna da Casa Espírita falam desta felicidade de uma forma muitas vezes enfática. E eu tenho comigo uma impressão de que muitas vezes as pessoas entendem que esta felicidade propalada, discursada, seria uma felicidade possível na sua plenitude, o que, se nós analisarmos com tranquilidade, com frieza, com a razão, nós vamos perceber que ela, como já disse inicialmente, é possível, mas com uma certa relatividade, né? Nós vamos dizer, por exemplo, o fulano tem um casamento perfeito, feliz. Será que ele é realmente plenamente feliz? Será que não tem um momento de desentendimento, não tem um momento de ajuste, não tem um momento de desencontro, não tem um momento de constatação de que o outro não é tudo aquilo que eu imaginei que fosse, né? Porque as nossas relações estão pautadas por estas constatações. À medida em que nós vamos convivendo, nós vamos conhecendo cada vez mais, com detalhes, o comportamento do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso companheiro ou companheira em todos os aspectos, não apenas no conjugal, né? E isso nos demonstra que as pessoas não são, via de regra, aquilo que idealizamos. Mas é preciso, naturalmente, que tenhamos a compreensão destas questões e destes posicionamentos para que possamos não sofrer desnecessariamente. Na palestra que eu fiz na terça-feira, me parece que foi em agosto, não tenho perfeita certeza, eu achei importante fazer um gráfico muito simples e muito tranquilo de se entender, que é esse gráficozinho que eu coloquei aqui na lousa. Esse asterisco aqui representaria o momento do nosso nascimento espiritual. Aqui em cima nós temos o mundo espiritual e aqui embaixo o mundo físico. Essa linha aqui representaria o desenvolvimento da vida atuando nos dois aspectos. Porque o que complica o nosso entendimento, o entendimento da maioria das pessoas, na minha ótica, quando se fala de vida, é que a pessoa acha que a vida é isso aqui, ó. É a vida física que nós estamos vivendo neste momento. E a vida não é
apenas esse momento. A vida é tudo isso aqui. Isso aqui é vida. Isto é vida. Por quê? Porque nós nascemos num momento que não sabemos quando, nem onde, mas espiritualmente Deus nos concebe. E estabelece esta trajetória para que nós possamos evoluir, para que nós possamos revelar em nós, em plenitude, a essência da divindade que nos caracteriza como filhos de Deus. O princípio divino em nós, que nós chamamos de alma, inicia-se aqui. Mas como diz o Livro dos Espíritos, na questão 115, pergunta Kardec: uns espíritos foram criados bons e outros maus? Responde o Espírito da Verdade: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Somos essencialmente, espiritualmente, criaturas divinas, potencialmente criaturas divinas, mas somos criados simples e ignorantes. Simples em conhecimento, ou melhor, simples em moralidade, né? E ignorantes em conhecimento. Precisamos desenvolver esses aspectos. E esta é a nossa busca. Na questão 132 também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Responde o Espírito da Verdade: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, ou seja, a manifestação em plenitude de tudo aquilo que representa Deus em nós. Muitos, como já disse, pelo próprio efeito, pela própria força da manifestação personalística que nos caracteriza, temos dificuldade de compreender a vida nesta grandeza. Temos a força de todos os aspectos que compõem a nossa vida atuando permanentemente, nos forçando a buscar a realização material da vida. E os aspectos espirituais só começam a despontar para cada um de nós em dado momento, quando nós começamos a saturar, ou seja, a vivenciar os aspectos da nossa materialidade de uma forma, digamos assim, profunda, que ficamos fartos daquilo. E aí começamos a buscar o entendimento da vida pelos aspectos espirituais. E aí então ficamos insatisfeitos com aquelas religiões tradicionalistas que não nos dão nada além daquilo que buscamos verdadeiramente, que é a revelação dos aspectos espirituais em nossa vida. Por que que nós vivemos? É justo vivermos uma única vida e encontrando tanta diversidade entre nós? Pessoas que nascem bonitas, outras feias, pessoas que nascem inteligentes, outras idiotas, pessoas que nascem com perfeição de aspecto físico e saúde, e outras que nascem doentes, e por aí afora. Então, uma única existência não satisfaz a compreensão nossa de que Deus é amor e justiça. Nós ficamos, digamos assim, insatisfeitos e sem encontrar uma resposta adequada a essa questão. E somente aí começamos a buscar o entendimento das coisas espirituais. E vamos
vivendo um período na espiritualidade, um período na carne, um período na espiritualidade, um período na carne e por aí afora. E vamos compondo o nosso conhecimento e vamos compondo a nossa riqueza. Jesus afirma que nós não devemos nos preocupar com as riquezas terrenas. Não vos preocupeis em amealhar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem e a traça roem, mas vos preocupeis antes em acumular tesouros nos céus. Essa é uma recomendação de Jesus. Mas fica estranho essa recomendação, porque para a maioria de nós, por questões culturais, o céu seria um lugar no cosmos. Um lugar qualquer estabelecido no cosmos. Porque isto foi o que o catolicismo de há 2000 anos, culturalmente, deixou registrado para nós. Então, atavicamente, nós trazemos este princípio de entendimento. Mas Jesus também afirma: não procureis aqui ou acolá o reino dos céus, porque não encontrareis. O reino dos céus está dentro de vós. E isto é uma conclusão que se faz quando se conhece o Evangelho. Porque nós lemos uma proposição, na sequência encontramos outra. Ora, se o reino dos céus não está num espaço qualquer, no cosmos, ou na estratosfera, ou num lugar qualquer, no universo, Jesus afirma que ele está dentro de mim. Quando ele diz que nós temos que acumular tesouros, não na terra, mas nos céus, o tesouro onde deve ser acumulado? É em mim, é no meu coração, é na minha alma. E como é que eu vou amealhar esses tesouros? Desta forma aqui, ó. Eu vou encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar. Em cada encarnação, eu vou me caracterizar de uma maneira, compondo uma personalidade decorrente das minhas vivências anteriores, e vou sendo, a cada encarnação, uma criatura melhor do que fui na anterior, e serei melhor nas encarnações futuras. Porque Emmanuel afirma que a evolução não retrocede, ou seja, aquilo que nós conquistamos pelas nossas experimentações como encarnados, mantém-se em definitivo em nossa alma. É como se estivéssemos construindo uma torre, em que a cada encarnação colocamos ali ou dois, ou três, ou alguns tijolos, porque cada encarnação, dependendo da nossa disposição, estabelece o nosso progresso. É certo que dentro das possibilidades que nós naturalmente já conquistamos, de conhecimento, de discernimento, de entendimento da vida, nós teremos a possibilidade de angariar um quantum evolucional. Basta que nós tenhamos a disposição de viver o bem. Porque viver o bem é uma disposição íntima que deve nos caracterizar. Deve estar presente no íntimo de cada um de nós. Agora, quando o indivíduo está focado unicamente na conquista das coisas materiais que compõem as nossas vidas comumente, e a vida da maioria das pessoas, ao que me parece, ela não se apercebe da importância de cultivar as coisas espirituais, que são
os elementos necessários, básicos, indispensáveis para que nós possamos ser felizes. Porque não pode ser feliz uma criatura que não tem dentro de si a intenção de ser bom. É impossível. A felicidade não compactua com o mal. A felicidade que eventualmente possa se supor que compactua com o mal é a mais efêmera das felicidades. O indivíduo comete loucuras muitas vezes na intenção de dar-se bem, né? Nós temos, eu não deveria citar, mas vou citar porque todo mundo conhece, já viu e está saturado de saber. O caso desse menino aí, do goleiro Bruno, né? Que não se pode afirmar que ele realmente cometeu o crime. Mas, supondo-se que tenha cometido, na intenção de ser feliz, fez uma burrada monstruosa que o infelicitará por longo período. Então nós precisamos estabelecer os critérios racionais, lógicos, bem estruturados de formalizarmos o processo da construção da nossa felicidade. Agora, a construção da felicidade humana, como já estou dizendo, ela tem embasamentos naquilo que nos é possível entender. Porque a felicidade proposta por Jesus é uma felicidade que naturalmente advindo da sua condição de espírito em evolução suprema diante de nós, ele propõe uma felicidade que é naturalmente o ápice das nossas possibilidades. É o objetivo supremo de todas as criaturas humanas. Ele não poderia, sendo quem foi, ou sendo quem é, melhor dizendo, ele não poderia propor uma felicidade que estivesse compatível com o momento evolucional da criatura humana, que é precário. Porque todos nós espíritas sabemos que vivemos já um período evolucional, que foi um período primário, de mundo primário. Mudamos a classe evolucional para mundo de provas e expiações. Estamos encerrando esse ciclo evolucional de provas e expiações para iniciarmos um período de regeneração. Mas em sendo um período de regeneração, é um período em que os indivíduos que aqui permanecerem no orbe terrestre serão ainda aqueles que estarão pautando de forma constante e de forma determinante a sua modificação íntima, a sua reforma íntima, a implantação do reino de Deus dentro de si mesmo, da melhor forma possível. Mas isso tudo, volto a dizer, está neste contexto. Está nesse contexto. Quantas serão as vidas que ainda serão necessárias para que nós possamos estabelecer uma condição evolucional compatível com uma felicidade minimamente razoável? Cada um de nós vai estabelecer esse quantum, esse número, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua vontade de realizar. Humberto Roden, que é um autor que eu admiro profundamente, gosto muito, leio muita coisa dele, ele diz que mais importante do que fazer o bem, mais importante do que fazer o bem, que é algo que está na nossa preocupação, penso eu, particularmente para os espíritas cristãos, nós estamos permanentemente preocupados em fazer o bem, penso eu. E o Roden diz que mais importante que a preocupação de fazer o bem é ser bom. Porque ser bom é uma conquista espiritual definitiva. O indivíduo que é bom,
ele é espontaneamente. Ele é naturalmente. Ele já está estabelecendo dentro de si o reino de Deus, mesmo que seja nos seus aspectos mais precários. E aí nos lembramos do moço rico, quando procura Jesus, e ele aproximando-se do mestre, ele diz assim: bom mestre. E Jesus diz a ele: por que me chamas de bom? Bom, só Deus. E aí, eu muito me encabulava com esse texto do Evangelho, né? Poxa, eu sempre entendi que Jesus é a presença de Deus, não é Deus, mas é a presença de Deus na sua mais digna e mais expressiva manifestação junto a nós. E ele diz que não é bom, que bom só Deus. E aí eu fui entender que quando ele diz que bom só Deus, porque Deus está em nós. E Deus está em Jesus em plenitude. Então o que é bom não é Jesus, a personalidade da qual se revestiu o Cristo para estar conosco há 2000 anos. O Cristo é a perfeita e a mais harmoniosa manifestação espiritual com identificação em relação a Deus. Por isso ele afirma: eu e o Pai somos um só. O Cristo, não Jesus. Jesus é uma personalidade de que se revestiu o Cristo. Então o Cristo afirma: eu e o Pai somos um só. Então quando ele diz ao moço rico, bom só Deus, é o Deus que está em nós. É o princípio divino que está em nós, aguardando que nós o descubramos, que nós o revelemos, que nós façamos brilhar, como afirma Jesus: brilhe a vossa luz. Mas que luz é esta? A luz é Deus em nós, para que possamos ser realmente felizes, e não relativamente felizes. Jesus tem um encontro narrado pelo Evangelho que é maravilhoso. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Muitas são aquelas pessoas que, por questões de conceituações religiosas, como já também disse anteriormente, têm dificuldade de aceitar a encarnação. Nós espíritas, que já aceitamos esse conceito com naturalidade, não devemos ter a preocupação de impor esse conhecimento ao outro. Isto é algo que ocorre quando a pessoa está preparada, quando a pessoa está propícia àquela revelação, àquela verdade, né? Então nós devemos, quando as pessoas têm dificuldade, não devemos forçar, né? O fruto só cai da árvore quando está maduro. Enquanto não amadurece, não cai, né? Então nós devemos observar a manifestação natural das leis, para que nelas possamos perceber também as propriedades do nosso comportamento. Então esse encontro de Jesus com Nicodemos é profundamente interessante no que toca a essa questão das nossas encarnações, né? Nicodemos era um sacerdote do Sinédrio, e era um sacerdote que tinha profundo interesse por Jesus. Ele tinha essa sensibilidade de perceber que Jesus era uma criatura diferenciada. E tanto era que Judas Iscariotes era discípulo de Nicodemos.
E num dado momento, Nicodemos pediu a Judas que acompanhasse Jesus e trouxesse a ele as informações que ele pudesse obter, para que ele pudesse assim descobrir quem era, o que era Jesus, como era Jesus, a tal ponto de Judas acabar envolvendo-se com Jesus, tornando-se o seu discípulo. Eu vou pedir licença a vocês e vou ler o que está no Evangelho para ser fiel ao texto, porque de cabeça com certeza eu iria pular alguma coisa. Diz o Evangelho: havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Está aqui, ó. Nós não sabemos onde nascemos, nem sabemos aonde vamos terminar. Esta é a alusão que Jesus faz nesse trecho. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos falo das coisas da terra, ainda assim não me credes, como crereis se vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Este é um diálogo maravilhoso, que eu entendo não está completo. Não está completo. O diálogo de Jesus com Nicodemos certamente foi mais amplo, foi mais profundo, né? Mas quando Jesus fala a Nicodemos que é necessário renascer da água e do Espírito, um dia, eu sempre muito encabulado com isso, até que um dia eu ouvi uma palestra do Divaldo Pereira Franco e ele deu uma explicação que eu não esqueci, gravei e tenho dito-a em todas as oportunidades que me são dadas. Ele diz assim, que esta afirmativa de Jesus, de que é necessário nascer da água, está por conta da natural condição humana em relação ao seu veículo físico. Quando o esperma encontra o óvulo, o que são? São dois elementos líquidos que, reunindo-se, instalam-se no útero e que, durante o seu desenvolvimento, mantém-se em ambiente aquoso, que é o líquido amniótico, e ali se desenvolve, sendo que, ao nascer, 70% do indivíduo humano é água. Então é necessário nascer da água. A afirmativa de Jesus, de forma tão interessante, porque as questões das verdades espirituais, meus irmãos, penso eu, é uma conquista de nós mesmos pelos nossos próprios esforços. Nós não podemos querer
conquistar o conhecimento espiritual pela simples transferência de quem muito sabe. Será sempre decorrente das nossas vivências, das nossas buscas e das nossas naturais possibilidades por nós mesmos. Então, ficou claro para nós, particularmente nos tempos atuais, quando a ciência se desenvolveu tão significativamente, nos dando possibilidades inimagináveis de compreender particularmente as verdades místicas, por assim dizer. E Jesus, então, quando diz que é necessário nascer da água, nós já entendemos. E nascer do Espírito, ou renascer do Espírito, aí ficou complicado? Não ficou. Porque nós renascemos do Espírito à medida em que, quando reencarnamos, temos a nossa memória espiritual bloqueada. Não o nosso conhecimento que embasa os nossos espíritos. Isto está em nós, não de forma consciente, mas permanece em nós. Tanto é que nós observamos criaturas, muitas vezes nos tempos atuais crianças, que nos surpreendem com o seu conhecimento, com o seu discernimento, com a sua, até mesmo pode-se afirmar, com a sua sapiência. Nos impressionam algumas pessoas. E nem sempre são pessoas, as pessoas sábias, são necessariamente as pessoas de destaque intelectivo. Nem sempre. Porque o sujeito pode ter uma encarnação, um espírito evoluído, sábio, pode ter uma encarnação de vivência na humildade do pouco conhecimento intelectivo. Mas a sua grandeza íntima permanece. E isto é constatável. Então nós renascemos do Espírito também, porque temos a nossa memória bloqueada. Mas por que nós temos essa memória bloqueada? Nós poderíamos lembrar o passado, e muitos até ambicionam lembrar de um passado glorioso, né? Muitos têm esta ambição, e quantos são aqueles que vão na cartomante, na quiromante, e sabendo que somos todos orgulhosos, vaidosos, né? A pessoa sempre afirma, você foi o príncipe não sei das quantas, você foi a baronesa não sei das quantas, e a pessoa infla o seu ego e sai dali se achando, como dizem os santistas, o ó do Borogodó, né? Sai ali achando que são o que nunca foram. Então, isso é por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego, né? Nós precisamos começar a entender essa diferença entre ego e eu. O eu é o ser espiritual, o ser eterno, o ser que está identificado com a divindade. E o ego? O ego é a ferramenta do eu, no momento da encarnação. É a ferramenta através da qual nós vamos colher experiências, né? Então, nós nascemos do Espírito também. Então, esse diálogo, essa passagem do Evangelho, que eu fiz questão de trazer, é uma passagem significativa para nós. Nos afirma por Jesus que realmente a reencarnação existe. Existem outras passagens do Evangelho afirmando isto, né? Mas isto é fundamental, é interessante. Mas a questão da felicidade, vista por Jesus, é diferente. Esta felicidade, como já disse, vista por Jesus, é uma proposta no seu objetivo definitivo, no seu ponto crucial, né? E ela está estabelecida no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças. Porque bem-aventurança, ou bem-aventurado, é o sujeito que é feliz, né? Bem-aventurança é felicidade. Então ele diz assim, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é
é o reino dos céus. Agora eu quero colocar um detalhe aqui para vocês. A maioria das obras nossa diz que é pobres de espírito. Eu particularmente adoto uma interpretação do Huberto Roden, que diz que a tradução correta, tanto do grego, em que inicialmente os evangelhos foram escritos, quanto na Vulgata Latina, que é aquela tradução que foi feita do grego para o latim por Jerônimo, por solicitação do Papa Damaso I, nesta também, segundo Roden, não, a tradução correta não é pobre de, é pobre pelo. Porque pobre de é o destituído de, é aquele que carece de. Então, se eu digo que o fulano é pobre de dinheiro, ele é destituído de dinheiro. Ele não tem dinheiro. Então, dizer que o sujeito é pobre de espírito é dizer que ele não tem espiritualidade, não tem riqueza espiritual. Então, me permitam, eu vou interpretar, conforme Roden, pobres pelo espírito. Por quê? Porque o pobre pelo espírito, na proposta de Jesus, na tradução de Roden, é aquele indivíduo que é pobre pela determinação íntima de sê-lo. Ele não é pobre porque as pressões externas o convidam a ser pobre para que, vivendo a pobreza, ele possa viver a virtude. Não. Ele é pobre pela sua autodeterminação. Ele é pobre porque espiritualmente ele entende que as riquezas materiais não o fazem feliz. Ele não necessita delas. E quando as tem, não se subjuga a elas. Porque aquele que tem e sabe ter, pode ter. Aquele que tem e não sabe ter, não deve ter. Porque aquele que tem e sabe ter, é senhor do que tem. Mas aquele que tem e não sabe ter, é escravo do que tem. Então nós precisamos fazer esta observação, esta compreensão, para que nós possamos ser pobres pelo Espírito, para que possamos ser felizes segundo Jesus. E isto é uma conquista que vai se dar à medida que nós fomos caminhando aqui, nós fomos realizando a nossa vida na sua grandeza e não na sua pequenez momentânea, que é a encarnação presente. Isto é uma pequenez momentânea, é um instante da nossa vida na sua grandeza. Então, o ser pobre pelo Espírito é uma maneira de ser feliz proposta por Jesus. E reconheçamos todos, temos ainda uma profunda dificuldade, temos ainda um profundo caminho a seguir, a realizar, para que nós possamos conquistar esse desprendimento pelas coisas materiais. Existe quem viveu? Existe. Né? Vamos aqui dar alguns poucos exemplos. Né? O Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, viveu esse desprendimento, esta felicidade de ser pobre pelo Espírito, pela determinação de sê-lo. Podia ter sido rico. Publicou-se mais de 25 milhões de obras psicografadas pelo Chico. Ele poderia ter sido rico. Se ele ganhasse R$1 cada obra dessa, morreria rico. Né? Abriu mão. Mahatma Gandhi, a grande alma. Mahatma quer dizer grande alma. E de fato foi e é uma grande alma. Mohandas Karamchand Gandhi libertou o povo indiano do jugo inglês sem uma única atitude de violência. Jamais envolveu-se com a violência e não permitiu que os seus seguidores
vivessem a violência, seja ela qual for. Tomava leite de uma cabra, a cabra não era dele, era emprestada, não era dele. Visitou o Reino Unido e a rainha, vestido com aquele cuecão branco, né, aquele lençol enrolado nas partes íntimas que os indianos usam até hoje, né? De forma muito humilde, andava de sandálias. E quando a liberdade da Índia se deu, certamente o dinheiro existia em abundância, mas a grandeza da sua alma era tanta que ele se encontrava a 1.200 quilômetros do local onde tudo se dava, pregando o seu entendimento da verdade da vida. Outros houveram. Se formos citar, vamos permanecer aqui por longo tempo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É outra felicidade proposta por Jesus. Sermos puros de coração. Estamos longe ainda, porque o puro de coração é aquela criatura que quando olha o outro, que quando olha o mundo, não vê a maldade, só vê os aspectos positivos, construtivos, edificantes que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos temos. E quando enxerga os aspectos negativos, compreende que eles são transitórios e não os leva em conta. Este verá a Deus, porque Deus é amor puríssimo. E quem se iguala, entre aspas, na proporcionalidade, na sua real condição, em pureza íntima se identifica com o Pai, vê o Pai, porque está no Pai. E assim, compreende o que é Deus, que todos nós ambicionamos, e todos nós, à nossa moda, à nossa maneira, concebemos Deus, não é verdade? Cada um de nós tem uma ideia do que é Deus, mas somente aquele que realiza a pureza íntima será capaz de ver a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Outra dificuldade ainda para nós, esta é uma felicidade que ainda estamos distantes. Porque pela própria caminhada evolutiva, nós, durante muito tempo, entendemos que a solução dos problemas que nos batiam à porta era a solução física. Era, como diz aí vulgarmente, sair no pau com o outro, né? É resolver na paulada, na cacetada, no tiro, na facada, né? Na emboscada, nas guerras, nas conflagrações intensas, nas carnificinas que a história registrou. E a mansuetude é justamente a capacidade de você resolver as coisas sem violência. Você resolver as coisas sem que esta violência exista até mesmo de forma contida. Porque muitas vezes agimos com certa racionalidade, mas no íntimo estamos contendo uma ira que muitas vezes nos incomoda profundamente. Porque esta ou este é um estágio natural das nossas evoluções. Existem aqueles que certamente já se libertaram desta disposição à violência física.
Eu acredito que tem muita gente que já se libertou. Né? Eu ainda tenho um pouco. De vez em quando, no trânsito, inclusive, né, Sr. Dorival? A gente precisa se segurar, né? Porque dá vontade de fazer coisas terríveis. Mas aí, outra violência que também está pautada em nossa condição evolucional é essa violência que decorre do intelecto, decorre da inteligência. Nós já não agredimos fisicamente, mas agredimos de outras maneiras. E são agressões muito sérias, né? São agressões verbais, em que externamos verbalmente coisas que jamais deveríamos falar, que deveríamos calar, porque quando falamos determinadas coisas, magoamos tão profundamente que se abrem feridas que demoram encarnações múltiplas para que sejam fechadas. Quanta violência nós vemos, me perdoem, não é aqui, é apenas uma alusão muito superficial. Quanta violência vemos nos tempos atuais por conta da política, né? Quanta violência! As pessoas nos violentam, prometendo o que não podem cumprir, o que não podem fazer, o que jamais será possível realizar a curto prazo, a médio prazo. Isso é uma violência. E para sermos felizes, precisamos ser mansos, precisamos nos despojarmos destas violências, para que possamos naturalmente herdar a terra, né? E que herança é essa? É a herança que decorre da evolução. Nós estamos fechando um ciclo de provas e expiações, e quem não tiver atingido esse estágio mínimo necessário para permanecer aqui, será transferido para um outro orbe no cosmos, no universo, para continuar a sua evolução. Porque Deus é amor infinito, jamais nos legaria o eterno sofrimento, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Todos nós, quando erramos, quando cometemos alguns equívocos, o que nós mais queremos senão a misericórdia daquele com quem criamos aquela questão, né? Queremos que haja misericórdia para conosco. E o que é misericórdia? A misericórdia é a compreensão da dor do outro, da necessidade do outro, da miséria do outro. E é natural a ação no sentido de resolver, de abrandar, de minorar aquela situação infeliz que está constatada. Esse é o misericordioso. E quem é em si mesmo aquele que conquista o status de misericordioso, já subiu um degrau expressivo na evolução, porque tem um coração sensível ao que sofre e tem a determinação íntima de fazer algo no sentido de abrandar, no sentido de melhorar, no sentido de fazer suportável a dificuldade do outro. Eu acredito que nós fazemos isto não em plenitude, mas fazemos de forma, digamos assim, pequena, de forma acanhada, uns um pouco mais expressivos, outros não, mas nós já exercitamos, de certa forma, a misericórdia. Haveremos de exercê-la como de Jesus, para que possamos ser felizes de forma plena. E aí então seremos felizes. Não vou me alongar mais, existem outras bem-aventuranças, né? Como aquela que fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aí nós imaginamos, olha, que maravilha! Como será maravilhoso, como será bom
o dia que a justiça estiver implantada entre os homens. Mas esta fome e sede de justiça a que se refere Jesus está marcado na nossa individualidade, no esforço individual de cada um de conhecer a justiça divina, porque dela decorrem todas as demais. E quando nós temos fome e sede de justiça, nós já despertamos para as coisas do Pai. Nós já despertamos para as coisas de Deus. Em buscando nos saciarmos, vamos transformando as nossas vidas em atitudes de justiças relativas. Porque à medida que a justiça na compreensão, a justiça da divindade vai se revelando em nós, nós a vamos vivendo. E seremos felizes. Então, meus irmãos, Jesus foi, no meu entendimento, com respeito ao entendimento de cada um, a expressão mais significativa espiritual que já visitou o orbe terrestre. Não tem para mim conotação religiosa. Jesus não legou à humanidade religião alguma. Legou à humanidade o conhecimento naquilo que aqui observamos hoje, para que nós pudéssemos realizar a nossa felicidade à medida em que compreendemos a grandeza da vida em todas as suas manifestações encarnatórias. Que tenhamos resignação, compreensão, aceitação, tolerância para com tudo aquilo que caracteriza as nossas vidas, porque temos a vida que merecemos por nós mesmos. A vida que está manifestada em nós e em torno de nós é fruto dos nossos merecimentos, é fruto das nossas conquistas. Não nos deixemos tomar e levar pelo orgulho e pela vaidade que nos faz crer que merecemos mais do que temos. Se assim acreditarmos, estaremos desacreditando da justiça divina, e ela não pode nem deve ser motivo da nossa descrença. Portanto, meus irmãos, que Jesus continue nos envolvendo, nos assistindo, nos inspirando e nos conduzindo para que possamos realizar o reino de Deus em nossos corações. Muito bom dia a todos.